aqui, eu e Paula. Eu sou Ana Maria Murta, psicóloga clínica, psicanalista, membro da Sobrata, Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares. E hoje nós vamos conversar um pouco a respeito da nossa retomada, né? Retomada no consultório, retomada na vida, né? Fora de casa, aos poucos. E o que isso está repercutindo não só na nossa casa, conosco, como também na clínica, no consultório, com os pacientes, e tudo que isso abrange, né? Os medos, os temores, porque, na verdade, nós não estamos no normal ainda, né? Quer dizer, acho que até dezembro isso aí ainda vai se... Né? Quer dizer, a impressão que eu tenho é que até o final do ano nós ainda vamos enfrentar essa insegurança, incerteza e medos, né? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Paula? Olá, eu sou Paula Penteado, psicóloga clínica, terapeuta de família e casal, especialista em transtornos alimentares e membro fundadora da Sobrata, Sociedade Brasileira de Transtornos Alimentares. Ana, assim, junto nessa linha aí, falando da retomada, eu acho que a gente pode começar falando assim esse tempo que foi no consultório virtual, porque foi muito interessante isso, o quanto teve paciente que aderiu de forma muito positiva e teve até uma certa melhora nesse tipo de atendimento, se conseguiu se soltar mais, ficou mais livre, não sei, talvez assim, a intimidade da casa ou da gente não estar tão perto pode ter dado uma abertura maior, e também de gente que não conseguiu fazer esse formato, que ficou inseguro, são algumas pessoas que precisavam de um contato mais estreito, não conseguiram manter isso aí, então eu acho que também é uma coisa legal para a gente falar. Quer falar alguma coisa? Eu queria falar sobre isso mesmo também. Eu achei bom você pontuar isso, porque alguns pacientes nem tentaram, né? Outros vieram, inicialmente, alguns com uma certa dificuldade, estranhando muito, que eu acho que vai muito de acordo com os recursos internos, né? Para alguns ficou assim muito difícil, eu acho que misturou um pouco a própria dificuldade e o temor da situação. Então, e aí a mudança, né, do atendimento online também aumentou essa insegurança. Para outros, como você falou, acho que até esse distanciamento foi bom, se soltaram mais, avançaram muito na análise, né? Foi um momento de muita angústia, de muito medo, mas acho também que foi um momento de muito trabalho psíquico. Então, pela própria condição, né? Então, utilizar a internet, utilizar o trabalho remoto nesse momento, eu tenho a impressão que não dá para avaliar, porque eu não usava a internet, eu não usava o trabalho online normalmente com os pacientes. Eventualmente, eu falava por telefone, né, pelo áudio, pouquíssimas vezes, só em urgência. Então, eu particularmente na minha clínica, eu não tenho como avaliar se esse trabalho deu certo pelo momento, né, que era a única opção que nós tínhamos, né? A gente não tinha outra opção. Então, acho que as pessoas realmente se entregaram, né, a esse trabalho. Agora, a volta, o retorno, alguns estão até me pedindo para prosseguir no trabalho online. Por quê? Por medo, alguns ainda estão inseguros de voltar para o consultório, estudantes de universidade que não vão voltar para a faculdade nesse momento, nem esse ano, né, só para o ano que vem, não estão querendo o trabalho presencial. Outros já sentem falta, né? Quer dizer, eu acho que varia muito. Outro dia, um paciente me falou, olha, eu acho que tem perdas, sim, o trabalho quando a gente está no consultório e aqui online, mas não me impediu de trabalhar, não me impediu de fazer minha análise, não me impediu de eu, né? Quer dizer, então foi uma experiência que eu acho que veio para ficar. Alguns vão aderir a esse trabalho e vão ficar,
né? Outros vão voltar para o consultório. Eu acho que ainda não dá para a gente falar desse resultado. Tem gente que está querendo voltar já, mas o que eu achei interessante, que eu percebi, é que o trabalho pode ser feito, né? Porque muitos analistas tinham um certo preconceito, né, do trabalho online. Ah, quem faz trabalho online não é psicanalista. Isso não é que não seja psicanalista. Não é uma análise. A gente pode chamar de uma psicoterapia, a gente pode chamar de uma terapia de apoio, de um socorro, mas assim, não se dá o trabalho analítico. E o que a gente tem visto não é isso, né? As pessoas sonham, as pessoas associam, elas trabalham, né? A transferência se manteve. Então, quer dizer, são verdades, né, que muitas vezes acontecem, isso não é possível, aquilo não é possível, que eu acho que veio, né, para mostrar que não dá para a gente ficar com essas regras muito rígidas, né? Com essas verdades muito assim, não vai ser possível, não é possível. Quem faz esse tipo de trabalho não é análise, não é isso, não é um trabalho superficial. Inclusive o trabalho de escuta. Outro dia eu atendi um paciente, já atendi algumas vezes, pelo telefone, né? É difícil, às vezes pergunta assim, você está aí? Você está ouvindo? Né? Porque o silêncio muitas vezes convoca, né? Ele não está na minha frente, ele não está deitado no divã, né? Então, assim, acontece, mas eu acho, inclusive, que é um esforço muito grande nosso. Dá muito mais, é uma canseira você ficar na telinha, a sua atenção fica muito mais exigida, é cansativo, não dá para atender direto, você tem que ter intervalos, né? Pelo menos para mim, né? Eu sinto necessidade de reduzir. Quando eu atendo direto, eu fico bem mais cansada. Agora, também, no início, né? Tudo a gente vai se adaptando. Porque nós também estamos vivendo esse momento, não é só o paciente, né? Não é só o paciente que está ali no sofrimento, na angústia, nós também estamos vivendo isso. Nós também passamos por esse furacão, por esse tsunami, né? Tivemos a nossa vida interrompida, a nossa liberdade interrompida, o nosso dia a dia modificado. Então, assim, isso o paciente sabe, né? Talvez isso também deixe ele numa posição assim, sabendo, né, que o outro também está vivendo isso. E a gente tem que também trabalhar nas nossas análises, né? Em outros espaços, fazendo como nós estamos fazendo também esses encontros, que eu acho assim que é uma maneira também de elaborar isso tudo, de falar disso, de encontrar, de ter o nosso bate-papo, de poder comentar, de estar assim em grupo, ter uma troca que tem sido tão rica, né? Em todos os sentidos, não só teórico, não só para a Sobrata, não só para os nossos membros, como também para a gente, né? É um momento de encontro e de elaboração, de trabalhar essas questões. Bom, isso eu pensei assim nesse primeiro momento. Ana, a gente, assim, isso que você está falando, né, de alguns pacientes terem se adequado, outros não, a gente fala muito também dessa adequação ao meio ambiente. As coisas mudaram. Quem se adequa rapidamente, né, vai mais fácil. Quem tem uma certa resistência vai demorar um pouco, talvez nem Aham, consiga. Então, isso acontece muito. Os pacientes que conseguiram manter e fizeram um uso importante disso foram beneficiados. Os que não estão dando jeito deles lá, em algum momento vai ter um retorno. Agora, essa facilidade da internet, eu concordo super com você da demanda que a gente fica através da tela. Como você não tem todo o formato da pessoa, não tem todas as dimensões, a gente fica muito atenta. Isso dá um pois desgaste é, enorme. Eu não cansa. concordo completamente com você. O que a gente faz com o pé nas costas no consultório, aqui não. Aqui demanda mais atenção mesmo. Mas tem os lados positivos. A disponibilidade que eu tenho de horário é muito maior, porque eu estou em casa, então eu posso até ser muito mais flexível no horário, em segundas sessões, assim, ou troca de horário. Isso aí é muito mais fácil, porque a gente está aqui, já está bem mais tranquilo. Agora, e a falta do deslocamento também, tanto para a gente quanto para o paciente. Assim, obviamente, isso é maravilhoso, né? É espetacular, mas não tem como evitar isso para sempre. E aí, falando um pouquinho da volta para o consultório, eu acho que, até para a gente, não sei, eu gosto muito de estar no consultório, né? Então,
Eu abri de volta, já retomei, assim, eu já tenho uma agenda para o consultório, eu vou manter uns 2 dias em casa e 2 dias no consultório, é o que eu vou fazer. E eu tô com agenda, e tem paciente que quer ir. Quer e tem inclusive paciente que não estava comigo online, fez tentativas e não conseguiu, até aquela que a gente atende, assim, você atende o namorado, o ex-namorado, a Sei, ex-namorada e tal. sei. Não, ela tentou por 1 mês durante a quarentena, mas a internet era muito ruim, toda hora caía. Então, assim, o desgaste que você tá num ponto importante da sessão e aquilo cair, ter que retomar, é muito assim, a emoção, é repetir uma emoção, né? É demais aquilo. E aí ela não conseguiu sustentar. Então foi uma das primeiras que pediu, assim que você voltar, eu tô agendada. E aí, então, tem É, pessoas que não conseguiram manter dessa forma, estarão presentes agora no consultório, retomando o trabalho de um outro momento. Então, eu acho que, assim, tudo é uma adequação, né? Como é que a gente vai tirando o proveito disso de forma positiva ou negativa. Mas, não sei se você quer complementar com alguma coisa, eu queria falar uma outra coisinha também. não, é isso que Hum. você falou da internet que cai. É, às vezes tem efeitos positivos, sabe? Dependendo da situação, porque cada situação é situação, tem esse problema sim. Mas a gente conta com os imprevistos, né? Então, para quem tem uma dificuldade de lidar com essas interrupções, com o imprevisto, né? Às vezes tem até um efeito na fala do sujeito. Quando ele volta diferente, porque já houve um corte, né? Já houve um É corte nessa. reorganizado, né? É, ou às vezes até numa falação, como você, outra gente estava conversando qualquer coisa do blá blá blá, né? O sujeito está num blá blá blá, na internet cai. Quando volta, ele volta de outra forma, né? Quer dizer, algo cortou ali daquela. Bom, mas aí a gente não dá para tirar isso. Tem essa problemática toda, assim. É Mas esse ponto que diferente. você tocou, eu achei super interessante. Eu não tinha me dado conta disso, é verdade. Às vezes tem um corte e volta diferente, e não necessariamente é pior, né? É verdade. Não necessariamente é pior. Não, né? A gente tem que lidar com o que acontece, né? Isso é que é um imprevisto toda hora. Às vezes é a nossa, às vezes é dele, às vezes a gente fala, o outro não escuta, o contrário, né? Então, Mas vai ser é uma retomada diferente, até porque a gente volta para o consultório, não vai ter mais aquele abraço inicial, é outro formato, né? Então, como é que a gente também vai completamente receber isso? diferente. Os horários Completamente separados, diferente. não tem mais encontro de paciente em sala de espera, porque tem que dar um espaço grande para ter o menos contato possível. Então, vai ser engraçado, né? No mínimo. Toda No essa mínimo é uma parte coisa. de higienização, né? Você vai atender muito menos, porque tem que dar um espaço de 1 hora entre um e outro, não pode ter sala de espera. Enfim, eu acho que tem que ficar lá embaixo, né? Quando o paciente sair, o outro sobe. Olha, eu acho que a gente vai enfrentar uma. Você já está voltando, né? Eu ainda não voltei, então eu não posso dizer ainda como é que isso está acontecendo. E no meu caso, um dos consultórios é uma casa que tem várias pessoas, então a gente vai ter que eliminar a sala de espera, que é uma coisa complicada, porque não sou só eu, outras pessoas atendem mesmo, como ter que coordenar horários, ver o que vai ser possível, né? Gente na sala de espera, secretárias também é outra coisa, né? Máscara, eu acho que é uma coisa que veio para ficar, né? Eu acho que a máscara ela veio para ficar, ela veio Pelo para menos por um tempo, por um assim, tempo. longo. E a gente sabe que outros vírus podem vir, não como esse, né? Aí você vai estar, eu acho que entrou assim, gripe você vai ter, né? Uma gripe ou quer dizer, alguma coisa de você introjetar que você vai ter que se proteger e proteger o outro, né? Quantas vezes você está gripada, está do lado de alguém, você fala, quer dizer, essa noção, né, que a Covid, essa situação que nós estamos vivendo trouxe, é muito disso, né? Quer dizer, né, gente, dessa solidariedade com o outro, que não dá para a gente pensar só na gente é, 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 e proteger o outro. Então, acho assim, em lugares que tem uma aglomeração, essa máscara vai ser essencial. Enfim, eu acho que é uma mudança de comportamento, de consciência,
Alguns eu acho que vão passar batidos, sabe? Eu acho que quem já passava batido na relação com o outro, dessa consideração, da responsabilidade, acho que vai continuar. Eu acho que, não sei se isso vai modificar. Outros não, eu acho que outros trouxeram assim muitos momentos de reflexão, de reavaliação do que é importante de fato na vida. Ontem mesmo, ouvindo nossa gravação 8, né, que o Paulinho colocou, aliás, gostei é dessa, só para comentar, né, porque foi uma gravação que falava um pouco dessa avaliação do que é importante ou não, né, do que é importante para a gente, do que não é importante para a gente. Então, assim, alguns eu acho que vão aproveitar, né, todo esse momento de reclusão, desse isolamento, talvez de avaliar mais assim a importância do outro, de ter que estar com o outro, né, de querer estar com o outro, né, reavaliar sua própria solidão e, enfim, então acho que muita coisa boa pode sair daí, né? Agora, se muita gente vai continuar assim pensando só em si e sem essa consideração, sem essa, estou falando em Mas termos mundiais, né? Em termos humana, mas mundiais. isso é um clássico da humanidade, né? Tem gente que é assim, pode vir a pandemia que vier, não vai mudar a forma de pensar. Sou eu e É, acabou. claro, eu acho que continua assim, né? Outros podem ter feito uma modificação, sim. E pandemia, peraí, a última foi em 2018, em 1918, né? Quer dizer, nós estamos vivendo a primeira agora, né? Então a gente não tem nem como falar assim, pensar assim em termos simbólicos, como é que foi a outra, como é que foi agora, para a gente se reorganizar, né? Não, a gente não teve nenhum parâmetro, a gente foi ler, foi saber, mas ninguém nunca tinha vivido uma paralisação dessa ordem, né, na vida. Então, eu acho que foi um trabalho assim de perda, de luto para todos nós, né? Quer É, dizer, e essa questão também da paralisação dessa ordem e da retomada, que até é o nosso ponto de hoje, né? Agora, se a gente pensar o seguinte, uma retomada, a gente parte do princípio que as coisas estão indo para um outro lugar. Estão, mas talvez estejam longe de chegar no final. Então, a gente está indo para um outro momento e não é, uma volta ao normal, até porque eles falam desse novo normal, não sei o quê. Sim, levantou o tapete, a poeira toda levantou, vamos ver como é que vai cair. Mas, de qualquer forma, não acabou. Tem muita não, gente que está assim, oficialmente, radicalmente na quarentena. E é opção familiar, cada um sabe o que faz da sua própria vida. Tem gente que ainda está, por conta assim, até de pessoas que moram junto, que a gente de grupo de risco e tal, e que não quer se expor a isso, a esse tipo de coisa e pronto. Então, ainda nesse sentido, o que eu vi, que era o segundo tópico que eu queria falar com você, o que eu vi muito durante a quarentena era a questão de você estar refém na sua própria casa, tá? Em alguns ambientes a casa tá boa, em algumas famílias está tudo bem, tá? A gente também viu a questão da violência e tal. Agora tem lugar que não tá tão bom. O pessoal trabalhando demais, assim, eu junto com casos, né? Além do que eu atendo, de coisas que chegam no meu ouvido. Então, assim, ontem mesmo teve uma pessoa que ela tá com um problema enorme com a ajudante dela dentro de casa. É uma pessoa que mora com ela já tem um tempo, trouxe de um outro estado, e essa ajudante simplesmente surtou. Está tendo altos e baixos assim, e não num nível que é aceitável, um nível grave. Tá? Ela está mostrando uma descompensação que é perigosa. Ela tem criança dentro de casa, essa pessoa, e ela não sabe o que fazer. E ela trabalha o dia inteiro em empresa de petróleo, né, grande. Então, assim, ela, além dela ter mudado de área, ela tem que fazer um investimento no trabalho gigante e não está dando conta da mulher dentro de casa, porque a mulher, assim, além de não fazer as coisas da casa, ela simplesmente está dando problema, e problema grave. Então, é o medo que ela tem. E aí, a hora que ela me liga para falar disso, que ela me liga não, que ela manda o WhatsApp, falando, escrevendo no WhatsApp, porque o discurso era que ela não podia falar, porque a outra estava ouvindo, dentro da própria casa dela. Né? Assim, é inacreditável como você acaba ficando refém de uma situação. E aí, conversando com ela, acabou saindo que o desejo dela era se livrar dessa pessoa.
né? Assim, não, eu posso ajudar? Posso. Até onde? Porque ela não é formada, ela não é psicóloga, ela não é psiquiatra, ela não é formada em nada de área de saúde para poder dar esse tipo de suporte. Então, ela tem que encaminhar. E tem que tirar da casa dela porque está perigoso para as crianças. Então, até ela se dar conta disso, quanto ela estava aguentando ali, foi super importante. E isso mostra, quando você vai acabar, assim, mudou o ambiente, você está reclusa, você também acaba ficando presa em algumas coisas, né? O medo que você tem de fazer qualquer mudança, porque já está tudo tão louco, e você faz mudança já assusta um pouco, o que vai ser depois. Então, isso me chamou muito a atenção. E mais um, que essa é uma paciente também, isso já foi anterior, assim, o comecinho anterior à quarentena, ela tem um filho de 26 anos que mora em casa e que, assim, tinha momentos que se ele estava na sala, ela não ia. Ela ficava, acabou assim, o ambiente dela era o quarto dela, porque ela tinha o receio de estar no mesmo ambiente, que ele podia brigar, ele podia falar alto, assim. E como que a gente coloca as coisas no lugar certo? Porque a casa é dela, né? O apartamento é dela, ela é a mãe, ela é a dona, ela que paga as contas da casa, sabe? Ela que cria ele. Então, nesse sentido, se ele não está satisfeito, pode sair de casa. Mas o quanto ela não ficou reclusa para ela entender que ela estava refém daquele filho ali, demorou um pouco. E aí, na quarentena, se ela não tivesse tido um trabalho anterior, tinha piorado muito. E ela conseguiu manter a delimitação. Então, foi muito importante, sabe? E até a relação é melhor porque ela ama esse filho ama ela. Né? Então, esse tipo de coisa que estava me chamando a atenção, que eu queria trazer com você para ver se você tem alguma coisa que é parecida com isso, ou que te lembra alguma Sim, coisa. tem duas situações, sim. Uma é um paciente meu, cuja empregada é também ajudante, ele foi para Teresópolis com a família e tal, e a moça estava vindo, veio só para limpar e tal, e agora falou para ele que o filho tentou se matar, uma criança de 10 anos, 10 para 11 anos. Não sei em que condições moram, e tomou todos os remédios que tinham na casa, então, um pré-adolescente de 11 anos. E uma outra situação também de um menino que eu atendo, de talvez uns 14 anos, mais ou menos, que é muito trabalhoso, então o pai está trabalhando em casa e isso está trazendo muito. Então, outro dia eu estou tendo que atender o menino, volta e meia eu falo com a mãe, volta e meia eu falo, são duas crianças, uma menina de 8, talvez, e ele, adolescente, ele é muito trabalhoso, muito difícil. Então, o pai me disse assim, eu não tenho lugar, eu moro num apartamento confortável e tal, ele fez o escritório dele na sala, não sei por quê, não tenho lugar, a outra quer estudar, a outra... Ele não está aguentando mais. Então, a disponibilidade para esses filhos foi ficando muito reduzida. A mãe me dizendo, eu quero ir embora dessa casa, eu não estou aguentando mais, querendo largar tudo. E outro dia ela foi passar o dia fora, porque as crianças brigam mais, né? A situação de conflito aumentou muito, que a gente acha, vai melhorar porque está em casa, para alguns, para outros não, que estão trabalhando, convivendo naquele espaço, aumentou muito. Então, o menino dizendo que quer muito que o pai volte a trabalhar, o pai chegou a falar assim, eu quero internar o filho, quer dizer, porque não está suportando mais. Né? E aí entra, o que eu digo, não adianta, vocês têm que fazer uma análise, vocês dois, o casal, tem que ter um apoio, porque a situação está difícil e ainda não está, ainda mais, né, assim, pessoas que trabalham por conta própria podem ir voltando, né? Mas as instituições não voltaram, né? Servidores não voltaram, e nem vão voltar esse ano, E parece. talvez, esse ano talvez não, e quando voltar vai ser um sistema diferente, né? Um sistema de E vai ser, metade home office. vai ser metade, vai ser alternado, facultativo, ninguém vai Mas botar. isso que Então, assim, tô realmente, você fica refém, quer dizer, não tem alguém para ajudar, né? As pessoas que têm, como você falou, no caso dessa moça, surtou, no caso do filho da outra assistente lá também, surtou, né? Quer dizer, o confinamento trouxe muito essa limitação, esse medo também, né? A morte, ontem a gente estava falando sobre isso, né? É a morte aí, né? A morte que está ela está aí, imperando, né? tá aí dirigindo, né? Como agente do que vai ser, né? Então, o medo não diminuiu, muitos aumentaram.
né? Ô, Ana, isso que você Oi. falou desse pai aí, que ele não tá aguentando, tá trabalhando em casa, assim, me lembrou de volta, como essa modificação toda, assim, pais trabalhavam fora, né? E as crianças Isso, ficavam em casa, ou com a avó, com o ajudante, com o empregado, sei lá o quê. isso. Tinha uma rotina. A partir do momento que esses pais voltam para casa, se instalam em casa, tomam posse de um território que é deles, mas assim, não estava Pois na mão é, deles, as crianças ficam muito invadidas, muito, porque aí tem um controle, tem um olhar diferente. Por mais que estejam trabalhando e ocupados, eles estão olhando o que está acontecendo, o que está comendo, o que está pegando na cozinha, quem está circulando, ou se está estudando, se não está estudando. Então, foi uma invasão para algumas crianças assustadora. A criança e adolescente, né? Eu falo criança, mas assim, filhos em muito casa. bem lembrado, muito bem É, lembrado. É é isso, é bem, invasivo. Os espaços, invasivo. né? Aqueles espaços que eram deles, né? Quer dizer, claro que é da família, mas assim, durante a semana eram deles, e de repente, né? E aí começa a Foram chamar atenção e tomados. coisas, nada passa, entendeu? É aquele pente fino ali, é aquele olhar invasivo, aquela rigidez que não havia, né? Mesmo porque não está aguentando mais. É o Então, Big acho que a gente Brother, tem né? Estão muito vigiados trabalho, o tempo é um Big inteiro. Brother o tempo todo. Eu acho que a gente vai ter muito trabalho pela frente, né? Nessas situações. Em outras, mais saudáveis, foi bom, né? Compartilhar, dividir, conversar, ficar mais próximo. Experiência, né, Ana? Não tem como. A É, gente está passando por experiências e vamos tirar o melhor das boas e das ruins. É isso que a gente tem para o momento. pois é. Mas é isso aí. É, é isso aí. Uhum. Tá bem, Então, eu vou vamos ver mais fechar lá aqui para para frente, gente. né? Se a gente retoma esse tema, né? Sei lá, daqui a 2 meses, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Com certeza, vão ter coisas diferentes aí. A gente É, está na montanha-russa, né? Toda hora tem opa, uma coisa nova. isso Bom, mesmo. então, a gente vai ficar por aqui. Semana que vem tem mais. Obrigada, Ana. Obrigada, Paulinho. E assistam a gente no canal do YouTube, no Sobrata. Paulinho vai pôr o nome no final, porque eu nunca lembro. E no Instagram, seguir a gente também no Chama Sobracast. Tá bom? Obrigadão, beijo, boa semana. Um beijo, bom fim de semana para vocês. Um beijo. Beijo.